Oi, pessoal! Mais um bate-papo com as físios. Hoje o nosso tema é aquele tema o mais falado, né, Letícia? Tá famoso, tá na boca de todo mundo, né? Quem nunca ouviu falar sobre as canetas emagrecedoras? Tá bem um sucesso, né? Sucesso. Auxiliam muito, a gente Com vê certeza. muitos relatos que elas funcionam muito. Porém, como tudo, como todas as coisas, né, que a gente faz utilização, tem que ter um cuidado. Tem que ter cuidado. Não adianta só, né, Há utilizar e pronto. Sim, não é, né, as canetas, igual a Letícia falou, realmente as canetas têm sim boas indicações, né, tem sim motivos, né, para serem utilizadas, mas precisa sim ter um acompanhamento médico, acompanhamento nutricional, né, e a gente vem aqui nesse vídeo hoje explicar um pouquinho, né, e principalmente o que está relacionado com a nossa área, o que tem, né, muitos alunos aqui nossos estão chegando, comentando, né, que faz o uso da caneta, e a gente vem ajustando, né, e reforçando o nosso treino para não deixar ter essas consequências que a gente vai falar aqui com vocês. Exatamente, a gente acompanha isso e a gente está tendo até bons resultados, né? Claro. Com alguns alunos, alguns pacientes que estão fazendo a utilização, e a gente sempre indica isso, igual a Jéssica falou, o acompanhamento médico, nutricional, então assim, é um acompanhamento profissional, né? Sim. É essencial que tenha um acompanhamento profissional. Quem vai indicar, como que vai ser utilizado, o acompanhamento que vai sendo feito, porque o que acontece, claro, né? A gente tem a nossa parte aqui, a parte mais física, tudo, só que engloba, né? Então a gente acaba ficando sabendo e pesquisando muito sobre o assunto. Sim. Então, basicamente, né, que é o que todo mundo também sabe, perde a fome. Perde a fome, né? Ele afeta diretamente na questão do apetite. Exatamente. E aí tem que ter um grande cuidado, por isso, na questão, né, do acompanhamento com o médico e um nutricionista, porque se a pessoa não come, a parte nutricional com as vitaminas, né, realmente que o corpo precisa para se manter bem, ele não tem grande quantidade. Fica então prejudicado. começa a perder energia, começa a perder as próprias vitaminas, Com né, certeza. Letícia? Até absorção, né? Absorção. Né? Porque se não tem, não como que o alimenta. organismo vai conseguir absorver, né? Então, assim, além, né, igual a gente está falando, tem essa questão da alimentação reduzida, a gente escuta os relatos mesmo, perdi completamente a fome, a gente entende, é meio que o propósito ali do medicamento. Porém, não adianta você simplesmente parar de comer. Desde muito tempo, né? A gente sabe disso. O emagrecer não é só simplesmente parar de comer, o emagrecimento com qualidade, né? Saudável. Não é somente isso. Sim. Não resolve. Então tem essa questão da perda de absorção de vitaminas e nisso vai gerando outros problemas que são mais perigosos, né? Que aí são problemas que você vai ter que acompanhar durante muito tempo. E nós entramos nessa parte também, né? No caso da parte de musculatura, que é a nossa óssea. parte, né? Principal. E que realmente muitas pessoas já ouviram falar, mas às vezes ficam na dúvida, será que é isso mesmo, né? Se acontece, como que faz para não deixar isso acontecer? Que é a questão de perda de massa muscular. Exatamente. Né? Que é um fator que realmente acontece, tanto pela questão do emagrecimento, que essas canetas estimulam mesmo uma perda de modo geral, né? Gordura, e vem massa muscular junto, né? É aquela coisa, né? A caneta não sabe o que tem que mandar embora. O que tem que mandar embora. Então vai perder junto. tudo. Então nisso vem massa muscular. Essa perda toda vai acontecer. Vai acontecer. E o que a gente, né, passa muito para as pessoas? É necessário muito treino de força. Claro. Mas é só ele? Não. Muitas pessoas acham que é só o treino de força, né? Exatamente. E as pessoas também relacionam, né, o uso da caneta e já sabendo dessa consequência, e aí a pessoa precisa de fazer o quê? Musculação. Com certeza. E não Mas necessariamente, não né, Letícia? Exatamente, não é só isso. Tem tanto a parte do aeróbico também, que muita gente, né, também já tem de conhecimento, que auxilia, né, muito no emagrecimento, né? Porém, não é só isso. Então, o que a gente, né, busca passar para esses pacientes e dar essa informação é muito disso. No trabalho que a gente faz aqui, como, né, tem tanto a parte da musculação, o pilates, a gente trabalha o aeróbico também, então consegue ter esse ganho ou, né, não ter essa perda tão grande. Porque a gente consegue... E tem a questão do pilates, né? Muita gente às vezes acha que no pilates não vão conseguir ganhar força. Não vai ganhar massa muscular. Então, assim, o aeróbico, muitas pessoas
perderam, né? Perderam peso, né? Por causa da caneta. Mas e o condicionamento? E a parte cardiovascular? Será que ela está boa? Então, assim, não é só o treino de força, a gente precisa também ver essa questão de condicionamento, né? Então já começa por aí. E essa questão, igual você falou, muitas pessoas têm essa ideia, esse senso comum de que o Pilates não ganha força, não cria massa muscular. Exato. E, gente, é completamente o contrário, né, Letícia? Até da questão, né, da massa muscular, às vezes as pessoas têm com aquela sensação de, parecer quantidade, né? Não, eu não tô vendo que não cresceu. Tá tão grande assim. Então não tá resolvendo. E não é necessariamente assim. Necessário. Hipertrofia, gente, o nome hipertrofia, as pessoas relacionam só com musculação. Mas a palavra hipertrofia, o significado é ganho de massa, é construção de massa muscular. E aqui a gente constrói massa muscular. A gente constrói massa muscular tanto de musculaturas mais internas, mas a gente consegue também, pelo trabalho que a gente realiza com o Pilates esportivo, a gente consegue também ganhar as musculaturas mais externas, né? Dando um pouco mais de volume, né? Não é aquele volume tão rápido, por isso às vezes acho que muitas pessoas ficam nessa confusão, né? Não tô vendo, nem nada. Sim. Só que é aquela coisa, não é quantidade também, né? Não é só quantidade, tem a qualidade. Qualidade, né? Então você ter força não necessariamente vai ser aquela musculatura muito evidente. Sim. Você tem força para conseguir fazer, praticar. Então isso tem esse diferencial, talvez que é aquela coisa um pouco mais rápida, né? Então, assim, é um pouco mais lento no sentido de qualidade mesmo, né? E é isso, e é igual você falou, vai progressivo, né? Vai com qualidade, a pessoa vai ganhando massa muscular, né? Todas as fibras musculares, tanto mais internas quanto mais externas, de forma concisa, de forma proporcional. Porque muitas pessoas também, né, têm que tomar cuidado, que às vezes você fala, eu tenho que ganhar massa muscular e chega quer pôr muita carga e acaba se lesionando. Exatamente. Começa a aparecer outras dores, né, Letícia? E muito dessa questão de querer muito só a força, só com essa preocupação, porque é o que a gente vê muito. Sim, é dito, né? É o que a gente está acostumado. E acaba que muitas das vezes a pessoa acha, né, o próprio aluno ali, o paciente acha que não está ganhando e a gente consegue reparar isso, essa diferença do corpo ali. Uma estrutura que está um pouquinho mais, que está melhorando, uma postura, tudo. E aquela coisa, o nosso corpo ele não faz uma coisa só, né? É tudo junto. Então não adianta. Global, sim. E aí, já que o nosso corpo é tão global, né? São várias partes do corpo movimentando, por que não a gente ganhar, né? Ganhar força e ganhar refinamento desses movimentos, né? A nosso favor. Sim. E aí na musculação é um pouco mais restrito, né? Em relação a isso. Então, com o Pilates esportivo ainda tem essa outra, né? Esse outro benefício. Sim, sim. Você vai ganhar como um todo, vai ficar aquele ganho harmônico, aquele corpo harmônico, né? E com as funcionalidades, né? Que a gente trabalha muito essa parte do ser funcional, do fazer coisas do dia a dia, que isso é essencial. Não adianta, né? Só um peso exagerado, sendo que não é tão funcional e aí pode prejudicar. E vem aquela coisa toda das articulações, a parte óssea. Lembra que a gente comentou mais cedo da tal da osteopenia e osteoporose? Às vezes o pessoal confunde um pouco, né? Para quem não sabe, tá aí, né? A sarcopenia, que é a diminuição de massa muscular, vem junto, gente, de uma osteopenia, que é o começo de parte da constituição óssea. Vem junto, tá? Então, uma grande atenção que a gente tem, né, nós como fisioterapeutas, é a questão da perda de massa muscular, que pode sim gerar uma osteopenia e, se continuar, gera uma osteoporose. E até linkando com que a gente estava falando das canetas, né? Tem esse ponto por conta da deficiência ali, talvez, de uma alimentação, da vitamina que está sendo, né, que não estão sendo consumidas. Vem muito esse ponto. A osteopenia, porque a osteopenia é uma condição que pode, né, muito acontecer, mas tem essa questão de estar, às vezes, podem acontecer, né, um pouco antes da idade, que é normalmente um costume, né, já é comum. Vem muito pela questão, né, o que leva mais à osteopenia e até uma osteoporose é o sedentarismo. Com certeza, isso aí a gente sabe. E o avançar da idade, que acaba tendo realmente uma perda ali da massa óssea, enfim.
Com as canetas, o nosso grande receio é esse processo, né, de perda de massa muscular e até a perda de massa óssea, é acelerar esse processo. Chegar a acelerar esse processo a longo prazo, tá? Então, assim, a nossa grande atenção, né, e os cuidados que a gente tem aqui com os alunos é de não deixar isso acontecer, já protegendo, né, já mantendo a massa muscular para não chegar nem a começar uma osteopenia. Exatamente. A ideia, né, é prevenir. Prevenção. Sempre a gente trabalha muito com a ideia da prevenção. Porém, tem o ponto. E depois que já aconteceu? E depois? E aí? Vou ficar em casa sentada e não vou fazer nada? Claro que não. Chega muitos alunos aqui pra gente, e até por uma questão mesmo da própria idade, igual eu falei, ou até mesmo algumas pessoas têm a influência da menopausa, que a queda, né, parte hormonal ali, vai interferir nessa produção de massa muscular e parte óssea também, e que pode gerar assim uma osteopenia, uma osteoporose, isso já é mais comum. Mas também a questão da vitamina, igual a gente falou, né, antes ali no vídeo, muitas pessoas têm dificuldade de absorção ou tomam algum outro medicamento, né, Letícia, que acaba concorrendo com essas vitaminas, Exato. E aí vem essa parte, né, do acompanhamento ali, justamente por isso, porque às vezes você não sabe que está com essa carência de vitamina ou que seu organismo não está absorvendo tão bem, então é necessário, obviamente, né, o acompanhamento médico, nutricional, todo, né, com toda a equipe. Como um todo, sim. Para justamente saber, para você descobrir, porque às vezes a gente sente um cansaço, alguma coisa, normalmente esses sintomas a gente já mais clássicos, liga ali, né, com uma perda de vitamina, alguma coisa assim, uma diminuição. Porém, às vezes não deu sinal ainda. Sim. E aí tá acontecendo essa perda. Então é sempre importante, tá tendo acompanhamento. Às vezes a pessoa treina. E não, né, não sente aquela... E às vezes não sente, não vê ali, né, faz alguma avaliação, uma bioimpedância, faz uma densitometria óssea e não percebe tanta evolução ali na questão da mineralização ali dos ossos. Então, às vezes, nem é somente um treino. Lógico, né? O sedentarismo é o que mais causa. Então, a atividade física é o principal para reverter essa condição, tanto da massa muscular quanto da massa óssea. Sim, não, sem dúvida nenhuma, né? Tanto, e tem a parte, os exercícios de impacto, né? Muitas vezes as pessoas acham que não pode, teve um diagnóstico, alguma coisa nesse sentido que não é permitido, que ela não pode fazer. Claro, a gente sempre, né, explica, não é sair fazendo sozinho. Acompanha, procura alguém, um profissional da área que vai estar te acompanhando para te explicar o que... É muito difícil aquela coisa assim, não pode de jeito nenhum. Isso é fica muito restrito. Então, assim, pode, mas procura um acompanhamento. De alguém que vai te auxiliar. Existe uma frequência desse tipo de treino, né? A intensidade desse treino. Então, para justamente assim... o estímulo, né? Esse impacto estimula a massa óssea. Então, mas tem que tomar muito cuidado que tipo de impacto, como deve ser feito. Por isso que deve ser realmente, igual você falou, tem que ter um acompanhamento, né, com um profissional da área para realmente orientar, né, instruir como deve ser feito, né, se deve ser feito, se é o seu caso, tá? Mas o que a gente sabe é que esse impacto estimula sim a produção ali de massa óssea. Inclusive, por muito tempo foi dito que a corrida pode gerar uma osteoporose, osteopenia ou osteoporose. E na verdade, Letícia, é o contrário, né? E virou meio que um vilão, né? A corrida não pode estar proibido. E realmente, se a gente for às vezes pensar de uma forma mais básica, imagina o quê? O osso está fraco, eu vou correr, ele vai quebrar mais fácil. Vai quebrar mais fácil. Então é isso que, né, talvez a gente imagine ali. Porém, né, os estudos mostram tudo, que o quê? O estímulo da estrutura óssea, ele aumenta com esse estresse que vai ocorrendo ali nos ossos. Esse estresse o estresse que é causado ajuda a estimular o crescimento da massa óssea. Isso. Então, obviamente, é o estímulo, né, calculado ali, da forma que a pessoa tem condições, mas é isso que ajuda a aumentar a massa óssea. Aumentar ali, vai estimular essa produção. E outra coisa, né, Letícia, que estimula muito a produção de massa muscular e principalmente a massa óssea, que muitas pessoas não sabem, é o que é o nosso carro-chefe, que são as nossas molas, gente, as molas do Pilates.
faz uma diferença. A gente, às vezes, olha assim, a pessoa olha de fora e vê, tudo parecido, tudo a mesma coisa. O que uma mola? É só uma molinha. Vai fazer diferença nenhuma. Uma molinha não precisa de tanta força assim. E elas são parecidas, às vezes, de longe, só que, né, a gente acostumada mais ali, elas têm um detalhezinho, né? Normalmente as cores são de identificação, porque são os tipos de tensões de cada mola. Isso. Cada mola tem o seu tensionamento, às vezes um pouco mais, um pouco menos, justamente para isso. Tem mola de braço, tem mola de perna, né? Tudo é específico para cada parte do corpo. E o profissional que vai saber orientar, né? Saber qual mola vai utilizar em cada exercício, fazer a progressão devida, o ajuste, como, né? Como colocar a mola, qual a angulação ali da mola, né? Se é mais para cima, se é mais embaixo. E isso tudo vai interferir na hora do exercício, no treino. Então aqui a gente faz toda essa orientação, todo esse ajuste, porque a mola, ela tem a força elástica. A força elástica, ela vai tracionar ali o membro e a pessoa vai fazer uma força contrária. E isso vai estimular a produção de massa muscular e massa óssea. Muito bacana, né, Letícia? E faz muita diferença, né? Às vezes o pessoal pode ter essa imagem, não tem uma progressão, não tem. E tem. Até muito. Pelas molas a gente consegue fazer isso. Às vezes eu estava usando uma mola determinada, um pouquinho mais leve, né? E aí a gente tem essa troca também. Alguns alunos percebem, de repente estava com uma, já passou para duas e tudo, porque vai fazer diferença. Você sente mesmo ali o peso diferente. O peso da mola, né? O peso ali sobre o corpo. E igual eu falei, né? O jeito de colocar a mola também isso muda muito, né? Muitas vezes acontece isso com frequência. Não, tira a mola que vai ficar mais fácil. Ou põe a mola. Tem toda uma diferença, não é a mesma coisa como um aparelho que você coloca peso, então ele fica mais pesado. Não é necessariamente assim. Tem todo, né, uma diferença ali por conta da elasticidade da mola. Então isso faz muita diferença também. Então dá para ter progressão, dá para ter muito estímulo. Os exercícios em isometria que a gente trabalha muito também, né, Jéssica? Não é só, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu não estou conseguindo fazer com a mola, né, acima, da força acima. Ou a gente aproxima um pouco mais o aluno também, para ficar uma força intermediária, ou até mesmo a gente aproveita ali para dificultar, né, por uma sobrecarga. Sobrecarga, gente, não é necessariamente carga, tá? Sobrecarga é uma dificuldade a mais. Sim. E aqui no Pilates esportivo a gente usa muito essa sobrecarga que é fazer as isometrias, que é um ganho também, um estímulo de força, né? Um treino de força também, que muitas pessoas não sabem, né, Letícia? E o exercício de isometria é até engraçado, né? Mas eu vou ficar ali parada como estátua, não estou fazendo nada. nada. E é justamente o contrário, entre aspas, né? Você vai de fato estar parado, porém a sua musculatura, como a gente trabalha com a contração dessa musculatura, ela está ativando ali, então ela está trabalhando. Está trabalhando. E ela auxilia para muita coisa, né, Jéssica? Não é à toa que o exercício de isometria é feito. Ele tem a sua validade ali. Muita funcionalidade, né? Ajuda na estabilização. De tronco, né, de quadril, a gente usa muito isso. Então, assim, é um diferencial. Eu gosto muito, né, os alunos até sabem, eu gosto muito de exercício de isometria, porque parece uma coisa muito tranquila, só que são exercícios que exigem bastante, né? Solicitam muito. Enquanto você está na isometria, muitas pessoas, igual você falou, acham que não está acontecendo nada, mas está lá dentro, está acontecendo, né, produção, estímulo, né, de recrutamento aqui das nossas fibras musculares e o grande, né, a grande importância também desse exercício isométrico, porque ele vai estimular tanto as musculaturas ali, tanto da frente quanto atrás, né, é todo o grupo muscular, não é somente, às vezes a gente faz só um movimento, né, e vai solicitar mais uma musculatura. Quando a gente faz isometria, a gente associa todo um grupo muscular, né? Então, fica um exercício até muito completo. Com certeza. Né? Fica uma sobrecarga para o corpo, igual eu comentei, e fica um estímulo muito completo, que vai realmente recrutar muitas fibras musculares, muitos grupos musculares, e por estar parado, dá tempo de solicitar a maior parte de fibras musculares. Gente, olha que incrível, olha que incrível. E tem o outro detalhe, a gente tinha acabado de falar sobre o impacto. Sim.
tem que cortar de tudo o impacto? Teve um problema ósseo, está com um diagnóstico de osteoporose, alguma coisa? Vai cortar o impacto de uma vez? Não necessariamente. Sim. Porém, existem casos que não dá para fazer um exercício de impacto naquele momento. Ou que não seja necessariamente uma osteoporose, mas um entorse, alguma coisa ali que a pessoa teve, não posso ter impacto por enquanto. O que a gente faz? A isometria. A isometria vai funcionar muito bem nesses Ela é pontos, ótima. Né? E às vezes acontece, né, de ter muitas pessoas que realmente têm uma fraqueza exagerada. Sim. Seja por qualquer motivo que for. E aí, o ganho, né, a isometria, por ela solicitar muito, igual a gente falou, e recrutar muitas fibras musculares, ela é fundamental e ela faz evoluir muito nos treinos. Hoje em dia, os estudos já sugerem, né, até mesmo durante o treino de força, durante o movimento, realizar isometrias ao final do movimento, né, podendo associar tanto o treino de força fazendo o movimento, tanto o treino de força, né, ao final daquele movimento, fazer isometria. Mas, é igual a gente falou, então eu vou parar, né? Todo treino que eu for fazer, eu vou ficar parado. Não é exatamente, Não né? é assim, tem que ter um profissional orientando. Quanto tempo ficar parada? Como ficar parada? Vai ser parado puxando ou esticando, né? Tudo tem um porquê, tem um estudo em cima, né? Que os nossos profissionais sabemos direitinho orientar. É o que a gente sempre repete muito, né? Mas é uma coisa que é fato. Não tem receita pronta, não é. Porque pode acontecer o mesmo diagnóstico, a mesma questão, como falamos, o paciente utilizando a caneta emagrecedora, ou um paciente com um diagnóstico de uma osteoporose, alguma coisa, não vai ser o mesmo tratamento. Sim. O tratamento é individualizado, a gente trabalha muito com isso, né? Outras, né, outras patologias associadas, né? Às vezes nem imagina, né, que ela está ligada na nossa avaliação, a gente procura sempre investigar bastante isso. E ao longo das aulas a gente também acaba, né, conversando ali, sabendo algumas coisas, observando. Então, assim, a gente consegue dar esse geral, né, no atendimento e observar muito o que o paciente necessita, qual que é a condição dele, né, o que ele está precisando mais, né? Antes de tudo, né, a gente tem que lembrar, nós como profissionais de saúde, a gente precisa desse acolhimento, né, e entender o que o paciente necessita, e a gente precisa, sim, de forma completa, né, e de forma interprofissional, fazer as associações, alguma orientação básica, né, quando não é da nossa área, mas alguma orientação básica, ou até mesmo orientar, falar, olha, procura esse profissional, porque eu estou observando esse sintoma, né, pode a questão, igual a gente comentou, da perda de apetite, exatamente. A pessoa começar a perceber que a pressão dela começa a cair mais, porque começa, né, menos nutriente, igual a gente falou, às vezes não consegue, né, ter tanta ingesta de líquido, enfim. Começa a ter outras interferências e nós, como profissionais de saúde, percebendo ali semanalmente, né, a gente consegue orientar muito bem qual outro profissional que ela precisa procurar, ou liga para o seu médico, ou liga para o seu nutricionista, fala desse sintoma que você está sentindo, né? Da nossa área, a gente consegue fazer aqui os ajustes possíveis, né, as progressões durante os treinos e o acompanhamento. É interessante quando os alunos, né, trazem a bioimpedância e essa densitometria óssea, que a gente consegue de forma quantitativa, né, Letícia, perceber a grande evolução desse aluno. E é muito isso, pelo que você comentou, como a gente está aqui com mais frequência, né, com nossos alunos. Normalmente são 2, 3 vezes por semana que estão aqui e a gente está observando muito de perto, né, a gente está sempre muito próximo do nosso aluno. Então a gente consegue ver alguns detalhes que às vezes no dia a dia a pessoa não percebe, né? Não repara tanto. Ou numa consulta esporádica, às vezes não dá tempo ali, né, de ver. Não comenta, né? E a gente tem essas parcerias, os parceiros, né, que a gente indica, ou que a pessoa traz, né, os exames, o acompanhamento, as indicações mesmo, justamente por isso. Aqui a gente tem uma frequência, né, tá sempre muito próximo dessas pessoas. Então a gente repara muito, e a gente repara, igual você falou, a questão de uma pressão, a gente está avaliando isso sempre nos nossos alunos. Toda aula a gente olha a pressão. Todas as aulas, essa pressão é avaliada para ver se tem alguma interferência, se teve alguma alteração. Quando tem, a gente vai questionar o que aconteceu, porque pode acontecer num dia ou outro uma interferência ali.
Então, isso tudo faz muita diferença no acompanhamento. Esse acompanhamento frequente, né? Frequente, sim. E aí é isso, né? A gente tem que pensar em saúde como um todo. Se por acaso, né, Letícia, aconteceu de fazer o uso, sim, a gente sempre fala com os nossos alunos, nos oriente, claro, que a gente tem que fazer, né, se necessário, algum ajuste no nosso treino e também ficar mais atento, né, a alguns sintomas ali, a esses detalhes. Então, as canetas emagrecedoras, pessoal, se tiver, né, uma boa indicação, se tiver com acompanhamento, né, médico, nutricional, fisioterapêutico, precisa sim desse acompanhamento global. Há muitos benefícios, com né? certeza. Há muitos benefícios e essas pessoas não vão sentir tanto essas consequências, né? Não vão chegar a acontecer essas consequências. É o que a gente mais preocupa, né? Mais intervém, né? Para fazer essa prevenção de não chegar a acontecer essas consequências da perda de massa muscular e até chegar a uma perda de massa óssea. E reforçando, né, Letícia? Principalmente as mulheres. Para a mulher tem mais esse ponto, né? Tem a questão, igual você falou mais cedo, da menopausa, então a parte hormonal ali. Interfere tudo muito. Influencia muito, né? Para várias coisas, esse é mais um ponto. E a gente vê uma boa quantidade de mulheres utilizando, né? Fazendo a utilização. E o ponto é justamente esse, não é colocar como uma vilã, é falar sobre o que acontece e o que seria necessário para estar fazendo um bom acompanhamento, um acompanhamento de qualidade. Né? E que o tratamento corra tudo bem, né? Não ter consequências ruins após a utilização. Né? Claro. Então, esse vídeo, né, é um alerta, né? E para justamente, né, caso você tenha interesse ou caso você já esteja usando, se cuide realmente, né? Tenha um acompanhamento, saiba que você precisa desse apoio, né? Desse cuidado realmente multiprofissional, porque você aí vai conseguir fazer, né, esse emagrecimento de forma mais saudável, sem sofrer tantas as consequências. E se for mulher e se já estiver, inclusive, na situação de menopausa, você precisa de ter mais atenção ainda. Então, né, procure, no caso, né, o médico, já estando utilizando. Se tiver alguma dúvida, procura pra gente, manda nos comentários a dúvida que vocês tiverem. Então, é muito bem disso, né, de procurar um auxílio, não que seja, né, terrível utilizar, mas usar com cautela. Claro. Ter um acompanhamento, que dá tudo certinho. Todo medicamento tem uma consequência. Com certeza, né? A gente aqui está fazendo realmente um alerta, mostrando o que pode ser, né, o que pode acontecer para tomar os cuidados. E igual você falou, coloca nos comentários se caso você tem alguma dúvida, né, que a gente vai poder responder. Se caso você for de Barbacena, se quiser alguma outra orientação, se quiser vir fazer o treino aqui conosco, né, do Pilates esportivo, para não deixar acontecer a perda de massa muscular e óssea, pode entrar em contato com a gente, será muito bem-vinda, bem-vindo. E não deixe de curtir esse vídeo, salvar e já inscrever no canal, né, Letícia? Compartilha com todo mundo, já passa para todo mundo que você conhecer. Estamos aí, até uma próxima. Tchau, tchau. Beijo.